Entrando agora em comunicações de parlamentares, a primeira oradora inscrita, a deputada Iris de Araújo, pelo PMDB. Vossa Excelência tem 10 minutos, deputada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, antes de iniciar o meu pronunciamento de hoje a respeito de um fato gravíssimo que está acontecendo no nosso estado de Goiás, de respaldar as palavras do orador que nos antecedeu, a mim e ao deputado Luiz Couto, deputado Danilo Forte, sobre o encontro nacional das bases PMDBistas aqui em Brasília, no dia 25 de abril, que eu acho que é da maior importância que isso aconteça, uma vez que, já se avizinhando as eleições municipais, é necessário que o partido ouça as suas bases e, através desse encontro, logicamente, nós teremos a oportunidade de discutir as diversas situações que existem pelo país afora. Então, assinei o manifesto, principalmente levando em consideração esse último item no que diz respeito ao encontro nacional. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sobre Goiás, é inaceitável que o país ainda conviva com fatos de extrema gravidade, como os que revelados na semana passada. A existência, senhor presidente, de uma organização criminosa que durante 17 anos manteve negócios de jogatina, tendo o amparo, a proteção e o braço forte de integrantes do governo do estado de Goiás. A Operação Monte Carlo, desencadeada após 15 meses de investigação, presidida pelo Ministério Público Federal em Goiás, e a Polícia Federal do Distrito Federal, finalmente conseguiu desarticular a quadrilha comandada pelo senhor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, agora preso. E agora o que se comprova, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os que estão nos ouvindo por esse país afora, é algo estarrecedor. Pelo menos 80 pessoas teriam envolvimento com esquema criminoso. Entre os investigados detidos estão o ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Vladimir Garcês, 2 delegados da Polícia Federal de Goiás, 6 delegados da Polícia Civil e 29 integrantes da PM do Estado. Os que deveriam zelar pelo irrestrito cumprimento das leis são os primeiros a torpedeá-la. Integrantes do sistema de segurança pública em Goiás não só protegiam a jogatina, como também combatiam grupos rivais de Cachoeira, que passou a dominar sozinho o milionário mercado com as suas máquinas caça-níqueis. No entanto, senhoras e senhores deputados, prestem atenção. O que mais choca e causa indignação foi retratado pela revista Época no final de semana. A estreita ligação de Carlinhos Cachoeira com lideranças políticas do porte do governador Marconi Perillo e do senador Demóstenes Torres. As primeiras explicações das duas autoridades foram sem consistência. Só serviram para confirmar as relações perigosas que mantinham com o contraventor e seu núcleo base. O governador Marconi Perillo disse à época que há anos mantém relações políticas com Vladimir Garcês, considerado o número 2 no esquema criminoso. Marconi disse que não se lembra que conversava com Garcês, mas se recorda que ele lhe ajudou na venda de uma casa. Casa esta em que foi preso o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Essa estranha aproximação, senhor presidente,
entre a jogatina e a autoridade maior no Estado, incluindo o seu sistema de segurança pública, provoca espanto e indignação, ainda mais porque as explicações em hipótese alguma convencem. O negócio das máquinas caça-níqueis se fortaleceu de maneira extraordinária justamente durante os cerca de 8 anos em que Marconi esteve à frente do governo de Goiás. Essa rede de jogos se sustentava graças ao pagamento de propinas, em especial para policiais, que ao invés de combater o crime, eram o suporte para que se mantivesse por longos 17 anos. Todos esses fatos ressaltam aquilo que há anos trato nessa tribuna: a permanência da impunidade no Brasil, a sequência sem fim dos chamados crimes de colarinho branco e a terrível promiscuidade entre o poder econômico e os agentes públicos. E nesse caso, nós podemos até intitular o Estado e o submundo. Torna-se urgente, senhor presidente, que as autoridades federais prossigam com as investigações, a fim de aprofundar e detalhar o envolvimento de políticos com a contravenção, para que os processos sejam formalizados com a punição exemplar dos que de fato cometeram crimes. É preciso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dar um basta ao império das propinas, que corrompem e desmoralizam a atividade política, porque muitas vezes, senhor presidente, nós temos que carregar o fardo daqueles que cometem esses crimes e que muitas vezes não são punidos, mas toda uma classe é atingida de maneira geral, a ponto de termos dificuldades, muitas vezes, de estar explicando o que está acontecendo. E existe um fator pior ainda, senhor presidente: é a juventude que se desestimula, que não quer mais participar da política, que não pode entender o seu papel idealista dentro de um mundo que simplesmente está abandonado em termos de atividade que é atividade política. E eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para pedir providências. Eu venho a essa tribuna para dizer que eu não faço parte de quem o próprio senador Demóstenes Torres disse no jornal de hoje, que todos recebem, a bancada goiana praticamente recebe propina, deputados goianos recebem propina. Eu não faço parte desse mundo, eu não faço parte dessa turma, e coloco aqui um repto ao senador, que ele diga o nome desses deputados, que ele apresente essa lista, para não generalizar e não colocar em suspeição toda uma bancada, como ele colocou no jornal de hoje. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Iris Araújo, eu queria me associar a Vossa Excelência quando diz que nós temos que dar um basta a essa promiscuidade com o crime organizado por parte de algumas autoridades, de alguns políticos, que fazem da propina uma fonte inesgotável de corrupção, e é preciso, Vossa Excelência tem toda a razão, e é preciso que aqueles que assim agem sejam dadas a devida publicidade para que aqueles parlamentares que agem corretamente não sejam colocados na mesma vala comum daqueles